No coração gelado da Gália, um comandante lendário enfrentaria o maior teste de sua genialidade militar. Júlio César, o homem que dobrava reinos com estratégia e retórica, estava prestes a cair em uma armadilha tão bem arquitetada que parecia ter sido forjada pelos próprios deuses da guerra. Um exército inteiro cercado. Um cerco dentro de um cerco. Um labirinto de fortificações, traições silenciosas e batalhas mentais entre dois mestres da guerra, César e Vercingetorix. Mas este não é apenas um relato de batalhas e cercos. É a história de como um império quase foi esmagado pela ousadia de um povo que preferia morrer livre a viver sob Roma. É o retrato de uma campanha onde cada decisão poderia significar a ruína total. E é, acima de tudo, a revelação do momento em que o mundo percebeu que César não era apenas um general. Ele era uma tempestade vestida em toga. Prepare-se para mergulhar na Batalha de Alésia, a armadilha mais insana da história militar, onde coragem, astúcia e desespero colidiram de forma brutal, e onde um único erro poderia mudar o destino de Roma para sempre. Ano 52 a.C. As florestas da Gália ecoavam com gritos de guerra. Chamas devoravam aldeias aliadas de Roma, enquanto tribos outrora divididas agora marchavam sob uma única bandeira. No epicentro da revolta, um nome surgia com o peso de um pesadelo: Vercingetorix. Ele não era apenas um guerreiro, era um símbolo. Jovem, carismático, forjado na humilhação de seu pai executado pelos próprios gauleses, Vercingetorix reunira um mosaico de clãs celtas com uma única promessa: expulsar Roma da Gália a qualquer custo. Pela primeira vez, César enfrentava um inimigo que não corria, que pensava. Enquanto isso, do outro lado dos Alpes, Júlio César enfrentava pressões ainda maiores. Seu mandato como procônsul se aproximava do fim. Seus inimigos políticos em Roma afiavam punhais e discursos, e a revolta de Vercingetorix colocava em risco a obra que ele considerava sagrada, a conquista completa da Gália. Roma, para César, era tanto mãe quanto besta faminta. Ele sabia que uma derrota naquele momento não significaria apenas a perda de soldados, significaria a perda de seu nome, de sua lenda e talvez de sua vida. Por isso, com fúria gelada, ele convocou suas legiões e marchou ao norte, não apenas para esmagar uma rebelião, mas para salvar seu próprio destino. O cenário se tornava cada vez mais caótico. Vercingetorix usava táticas de terra arrasada, queimava colheitas, sabotava suprimentos, forçava César a lutar contra o tempo, a fome e a geografia. Era uma guerra não apenas de lanças, mas de paciência e desespero. E César, mesmo com sua reputação de estrategista imbatível, se via pela primeira vez cercado por incertezas. Em um movimento ousado, o gaulês se entrincheira na fortaleza de Alésia, uma posição montanhosa cercada por rios e vales. Era uma provocação calculada. Ele queria que César atacasse, que caísse na armadilha de um cerco impossível. Mas o romano, em vez disso, começa a desenhar sua própria armadilha, uma resposta que mudaria para sempre o conceito de guerra. A arena estava montada. O palco era Alésia. E os próximos movimentos transformariam dois comandantes em lendas, ou cadáveres históricos. Imagine uma colina imponente, cercada por rios sinuosos e vales traiçoeiros. No alto, uma cidadela, fortificada, com milhares de guerreiros gauleses armados até os dentes, determinados a lutar até o fim. Esse era o palco que Vercingetorix havia escolhido. Alésia, a última muralha entre Roma e a conquista total da Gália. Mas o que parecia uma posição defensiva quase inexpugnável era, na verdade, uma jogada ousada e perigosa. Vercingetorix acreditava que César não conseguiria manter um cerco prolongado. Ele apostava que a fome e os reforços gauleses fariam o trabalho por ele. E, de fato, ao redor de Alésia, mais de 80.000 homens sob seu comando aguardavam o inevitável confronto. César, porém, não seria facilmente enredado. Ao avistar Alésia, em vez de ordenar um ataque frontal suicida,
O general romano sorriu com a frieza de um xadrezista que vê 3 jogadas à frente. Ele sabia, não era Vercingetorix quem havia traçado uma armadilha. Era ele. Começa então uma das mais ambiciosas obras militares da antiguidade: a construção de um cerco total. César ordena a seus engenheiros que ergam uma linha de fortificações ao redor de toda a Lésia, 18 quilômetros de valas, muralhas, torres e armadilhas. Mas ele não para por aí. Sabendo que reforços gauleses viriam tentar romper o cerco, ele manda construir uma segunda linha de fortificações, dessa vez do lado de fora, com mais 21 quilômetros de defesas. Um cerco dentro de outro cerco. Vercingetorix, do alto de Alésia, assiste perplexo ao que está acontecendo. Roma não está atacando, está cercando e esperando. O gaulês entende que o jogo mudou. A comida começa a acabar. Os dias se alongam em silêncio tenso. Os gritos de guerra dão lugar aos sussurros de fome. No acampamento romano, o moral também é testado. Os soldados trabalham noite e dia, enfrentam chuvas torrenciais, emboscadas esporádicas e o constante medo de que o exército gaulês de socorro possa chegar a qualquer momento. César, impassível, circula entre as fileiras. Inspira seus homens com palavras secas, olhares firmes e promessas de glória imortal. Finalmente, a notícia chega. Um exército de mais de 250 mil gauleses está a caminho para libertar a Lésia. O cenário agora é quase surreal. Dentro das muralhas, Vercingetorix e seus homens famintos. Entre as muralhas, César e suas legiões. Fora das muralhas, o maior exército já reunido pelos povos gauleses. 3 exércitos. 3 níveis de desespero. Um único campo de batalha. O cerco se transforma em um teatro de guerra colossal, onde o tempo, a fome e o medo são os verdadeiros generais. E César, com o destino do império nas mãos, está prestes a enfrentar o maior desafio de sua carreira: resistir ao colapso interno enquanto o inimigo se aproxima como uma maré de vingança. A Lésia havia deixado de ser apenas um forte, era agora um símbolo, uma fogueira acesa no meio da escuridão, atraindo tanto esperança quanto destruição. Enquanto os milhares de gauleses dentro da fortaleza começavam a definhar pela fome, o horizonte tremia com a aproximação de um pesadelo. O exército de socorro, mais de 250.000 de guerreiros determinados a esmagar as forças de César de fora para dentro. A tática do cerco duplo, inovadora e insana, estava prestes a ser testada em sua forma mais brutal. As muralhas romanas externas voltadas para o inimigo foram projetadas com trincheiras fundas, estacas afiadas escondidas sob a terra, chamadas de cipe e lílias, e torres de vigia posicionadas a cada poucos metros. Era uma muralha contra o inferno. César sabia que estava em desvantagem numérica esmagadora. Seus 50.000 homens estavam divididos entre manter o cerco interno e resistir ao ataque externo. Não havia margem para erro. A disciplina, a arquitetura e a coragem teriam que substituir a superioridade numérica. O ataque começou como um trovão. As tropas gaulesas avançaram em ondas tentando romper os flancos das defesas externas, enquanto os homens de Vercingetorix, percebendo a ofensiva, atacavam simultaneamente de dentro das muralhas. Era o momento que César temia. O cerco dentro do cerco estava colapsando, mas o general romano se mostrou feito de ferro e instinto. Ele deslocava coortes inteiras com uma precisão quase sobrenatural, reforçando os pontos frágeis enquanto liderava pessoalmente contra-ataques cirúrgicos. Em vários momentos lutava espada em punho, sujo de sangue e lama, para manter a moral de seus soldados. Ele precisava ser visto. Ele precisava ser temido, não apenas pelos inimigos, mas também pelo destino. A batalha durou dias, com ataques incessantes e noites preenchidas por gritos, relâmpagos e orações sufocadas. As forças romanas começaram a vacilar. As reservas de comida também eram limitadas. Os soldados dormiam em turnos curtos, famintos, exaustos e cercados. No auge da crise, um ponto ao norte das fortificações externas quase cede.
Os gauleses rompiam as defesas, e o caos se instaurava. César então joga sua última carta. Convoca a cavalaria germânica, seus aliados bárbaros, e lidera um ataque frontal devastador. A movimentação surpreende os gauleses, que recuam, em desordem. A muralha se mantém. A fortaleza resiste. Mas o pior ainda não havia passado. A tensão é total. Qualquer fraqueza agora, e tudo desmoronaria. E então, numa madrugada enevoada, algo inesperado acontece. O exército de socorro gaulês recua. Vercingetorix, observando de longe, percebe o horror. Foram derrotados, não pela força, mas pela resistência, pela obstinação de um homem que transformou a lógica militar em arte. Mas ainda resta uma pergunta que ecoa nas paredes de Alésia. O que Vercingetorix fará agora que está realmente cercado? A fumaça dos corpos queimados ainda pairava sobre os campos ao redor de Alésia. O chão encharcado de sangue e lama testemunhava a brutalidade de dias intermináveis de combate. E dentro das muralhas, Vercingetorix encarava o silêncio mais cruel de sua vida. O silêncio da derrota iminente. Reforços haviam falhado. O exército gaulês, após ataques sucessivos e perdas devastadoras, batia em retirada. A esperança que ainda pulsava entre os defensores de Alésia evaporava a cada novo dia sem socorro. A fome agora era mais cruel que os romanos. Crianças e velhos morriam em silêncio, enquanto guerreiros famintos mastigavam raízes e couro fervido. César, do lado de fora, não celebrava. Ele sabia que o cerco ainda não havia terminado. A rendição precisava ser total, sem concessões, sem acordos. O mundo precisava ver o que acontecia com aqueles que ousavam desafiar Roma. Dentro das muralhas, o conselho de Vercingetorix implorava por uma última tentativa de fuga, uma carga desesperada. Mas o líder gaulês, ferido no orgulho e na carne, compreendia o que aquele momento exigia. Ele havia reunido a Gália, incendiado Roma com medo, e agora, para preservar seu povo, precisava ser o sacrifício final. Ao amanhecer, os portões de Alésia se abriram. Num ato de grandeza e tragédia, Vercingetorix cavalgou sozinho até o acampamento romano. Vestia sua armadura cerimonial, o elmo adornado com penas negras, e levava sua espada invertida como sinal de rendição. Atravessou as linhas inimigas em silêncio, enquanto os soldados romanos, sujos e incrédulos, o observavam com respeito contido. Parou diante do trono improvisado de César, e então lançou sua espada aos pés do imperador, ajoelhando-se sem dizer uma palavra. César, frio como mármore, não reagiu. Para ele, aquele gesto era a conclusão de uma campanha que havia exigido tudo, e ainda assim lhe dera glória eterna. Mas para Vercingetorix, era o fim de um sonho. A liberdade da Gália, quebrada pela muralha de ferro romana. Ele seria levado para Roma, desfilado em correntes como troféu humano no triunfo de César, ovacionado por multidões que mal conheciam seu nome, e depois executado em uma cela escura, lentamente esquecido pela história que ele tentou mudar. Mas naquele momento, diante de seu inimigo, Vercingetorix se tornava lenda. E César acabava de provar que, mais do que um general, ele era inevitável. A marcha de volta a Roma não foi apenas uma travessia, foi um desfile de poder. Júlio César não retornava como um procônsul cansado. Ele voltava como o conquistador absoluto da Gália, o homem que havia domado tribos selvagens, construído muralhas impossíveis e derrotado centenas de milhares com menos da metade desse número. Mas havia algo ainda mais poderoso que os feitos militares: a narrativa. César sabia manipular palavras como manipulava legiões. Em seus relatos, comentários sobre a Guerra da Gália, ele se apresentava não como agressor, mas como libertador. Justificava o massacre como necessidade. Apresentava os gauleses como bárbaros e a si mesmo como o civilizador. O Senado lia seus relatórios com temor e fascínio. O povo, com êxtase. E então veio o ápice: o triunfo romano.
As ruas foram decoradas com flores e ouro. Prisioneiros enjaulados, incluindo Vercingetorix em correntes, eram exibidos como troféus, vivos. Quadros gigantes representavam batalhas, muralhas, números de mortos. E César, em sua carruagem dourada, era saudado como imperador, enquanto multidões gritavam seu nome, lançando pétalas e moedas ao ar. Mas no fundo dos aplausos, havia um silêncio inquietante. A vitória de César havia rompido o equilíbrio político da República. Os senadores viam nele não mais um herói, mas um risco. Um homem que controlava legiões, riquezas e a imaginação popular. Alguém que poderia atravessar a linha que separava a República da tirania. Pior, ele não havia desmobilizado seus soldados. As legiões estavam próximas, leais apenas a ele. Era como se Roma tivesse acolhido um lobo em sua sala de jantar e o alimentado com louros. Enquanto César era coroado com louros de loucura e glória, figuras como Cássio e Brutus começavam a se reunir em sombras. Eles viam na ascensão de César o fim da liberdade romana, o início de uma monarquia disfarçada. E temiam que o próximo passo fosse irreversível. César, por sua vez, via tudo. Sentia os olhares, escutava os sussurros. Mas sorria, como se dissesse: vocês ainda não viram o que sou capaz de fazer. O sangue de Alésia ainda escorria nas botas de suas legiões, e ele já planejava seu próximo movimento, atravessar o Rubicão e atravessar o destino. A guerra na Gália terminou, mas seus ecos moldariam os séculos seguintes. A vitória de Júlio César em Alésia não foi apenas um marco militar, foi uma inflexão histórica, o ponto em que o equilíbrio de Roma se rompeu e o mundo antigo tomou um novo rumo. Alésia mostrou ao mundo o que César era realmente: um arquiteto de impérios, um estrategista que pensava como um engenheiro e agia como um poeta da guerra. Ele não venceu Vercingetorix apenas pela espada, mas pela paciência, pela matemática da fome, pelo domínio da mente inimiga. A herança de Alésia foi imediata e devastadora. César ganhara popularidade, riqueza e autoridade incomparáveis, e isso o levou ao próximo passo: cruzar o Rubicão em 49 a.C., um ato proibido por lei e simbólico como nenhum outro. Era o ponto sem retorno. Quando ele murmurou: "A sorte está lançada", Roma compreendeu que o general havia se tornado uma força da natureza. O cerco de Alésia, naquele momento, se revelou mais do que uma batalha. Foi o ensaio de uma revolução. Vercingetorix, ao se ajoelhar, não apenas entregava a Gália, ele autorizava sem saber o nascimento do Império Romano. Porque a vitória de César ali criou o mito, e o mito o levou ao poder absoluto. O Senado cairia, os triunviros se desintegrariam, e uma ditadura com aparência de glória se ergueria sobre as cinzas da República. Mas essa herança também plantou as sementes do medo, da traição e, eventualmente, da morte. Anos depois, nos idos de março, quando Brutus e seus cúmplices cravarem suas lâminas no corpo de César, Alésia ainda estaria viva em suas memórias, porque foi ali que tudo começou, porque foi ali que Roma perdeu sua inocência e César conquistou o mundo. A história lembraria Vercingetorix como um derrotado, mas talvez ele tenha vencido na única coisa que realmente importa: forçar César a mostrar o monstro que havia dentro dele, e esse monstro mudaria o curso da humanidade.